Pois bem, vamos então iniciar mais um vídeo, a terceira parte da série de vídeos sobre fisiologia do exercício. E dando sequência, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre flexibilidade, né? A gente falou sobre aptidão cardiorrespiratória, força, e agora a gente vai falar sobre flexibilidade. A flexibilidade ela é considerada um importante componente da aptidão física relacionada à saúde e qualidade de vida e tem como definição uma máxima amplitude articular fisiológica realizada de forma passiva. Então, componentes da aptidão física são três, né? O condicionamento cardiorrespiratório, né? Então, condicionamento cardiorrespiratório, força, né? E flexibilidade. Alguns autores colocam além desses três componentes um terceiro componente, que é a composição corporal. Tá certo? Então o conceito de flexibilidade é isso, uma definição é a máxima amplitude articular fisiológica realizada de forma passiva. Quando a gente vai falar sobre flexibilidade nos concursos públicos, né, o que normalmente se pede? Se pede a diferença entre alongamento estático, balístico e o facilitação neuromuscular proprioceptiva. E qual desses três, teoricamente, é o mais eficiente, né? Então, rapidamente, o FNP, normalmente nas literaturas, indicam ser o mais eficiente, né? E o balístico, o com maior chance de causar alguma lesão, tá? Então, falou em chance de causar lesões, o alongamento balístico ele é normalmente citado, tá? Então, exercícios de flexibilidade são elaborados para aumentar a amplitude de movimento com músculos dos membros passivos ou com um ou mais músculos tentando auxiliar no alongamento, que é os alongamentos dinâmicos, né? O alongamento balístico, tá certo? Então, normalmente é isso. O outro ponto que pode aparecer também é em relação a tempo de quanto tempo de eficiência em relação aos exercícios de flexibilidade ou aos exercícios de alongamento. Esse é um estudo clássico de 1994 que fala do tempo, né, do Bandi e colaboradores, que fala do tempo. E esse estudo mostra o seguinte, que não houve diferença entre 15 segundos e 30. Então, o 30 segundos teve uma eficiência maior que o 15 segundos no ganho de amplitude, mas entre 30 segundos e 60 segundos não houve diferença significativa, tá? Inclusive, se você for olhar a média, nos 30 segundos os valores foram maiores, inclusive, mas não houve diferença significativa. Então, a partir desse estudo é que se fala muito na questão, quando vai falar sobre alongamento, 3 séries de 30 segundos. Daí que surgiu essa ideia dos 30 segundos, tá? Então, como eu já falei em outros vídeos também, depende muito da literatura que o concurso pede, mas no geral, esse estudo ele tem como referência esses valores e no geral eles são muito utilizados nas provas de concurso. Uma outra questão também que pode aparecer em relação à flexibilidade e alongamento é as características individuais de determinados grupos, né? Características individuais de determinados grupos, que são extremamente importantes. O que seriam isso? Por exemplo, mulheres, elas são mais flexíveis do que os homens, tá? Jovens são mais flexíveis do que os idosos. Então você, teoricamente, precisaria de um tempo maior para um ganho significativo de amplitude. Esse estudo, que também ele é antigo, de 1996,
ele diz o seguinte, ele foi avaliar o tempo de alongamento em pessoas acima de 65 anos, né, ou idosos. Ele utilizou 3 tempos diferentes de estímulo, 15, 30 e 60 segundos, durante 6 semanas, 5 vezes por semana. Os 60 segundos foi o tempo mais efetivo, contrariando o que o Bandi achou em 1994. Só que aí entra essa questão, né? O público-alvo desse estudo foram idosos. E é aquilo que eu falei, né? A gente às vezes tem que pensar nas características individuais de determinados grupos. É o que eu disse, as mulheres são mais flexíveis do que os homens, os jovens são mais flexíveis do que os idosos. Então, no caso dos idosos, necessitam de um tempo de flexibilidade maior. Então, ficar ligado também nesse ponto é importante. Se estiver lá falando sobre características individuais, diferenças individuais entre mulheres e homens, jovens e idosos, lembre-se que você vai precisar de um tempo maior para esses grupos que eu estou falando, principalmente para os idosos. Tá certo? Então eu selecionei algumas questões que caiu numa prova para educador físico, fisiologia do exercício, mas que são questões que também podem cair para o fisioterapeuta, né? Ou pelo menos que tenha um raciocínio muito parecido com que possa vir a cair nos concursos. É que a gente vem falando até agora. A primeira questão da prova, a questão de número 21, diz assim, no que se refere à avaliação e à prescrição de exercícios para populações especiais, é correto afirmar o que? Portadores de diabetes mellitus não devem realizar exercícios com a utilização de pesos. Isso é verdadeiro? Não. Isso não é verdadeiro, né? Então essa primeira questão aqui está errada. Não é atribuído ao educador físico questionar a presença de angina durante a anamnese. É atribuído tanto ao educador físico quanto ao fisioterapeuta que estiver trabalhando com reabilitação cardíaca, né? Como não perguntar sobre um sintoma tão importante quanto a angina, né? Letra C. A escala de Borg ela não deve ser utilizada em portadores de hipertensão arterial. Não, a escala de Borg é uma escala que é utilizada inclusive durante a prescrição de exercícios para medir a intensidade do exercício, né? Você pergunta para o paciente, existem 2 tipos de escala, né? Uma que vai de 6 a 20 e uma que vai de 0 a 10, né? E aí você pergunta para o paciente dentro da escala qual o valor que ele daria, né? Então, através dos valores, você quantifica a intensidade, se o exercício está leve, se o exercício está muito leve, se o exercício está pesado, né? Se o exercício está moderado, a partir do uso da escala de Borg. Então, a escala de Borg, na prática do exercício, na reabilitação cardíaca, ela deve ser utilizada com qualquer grupo, com qualquer faixa etária. Os exercícios resistidos são contraindicados em portadores de hipertensão arterial. Como eu falei lá no vídeo sobre a força, né? Hoje em dia, né, exercício resistido, treino de força, ele não é contraindicado para pacientes com hipertensão arterial. Muito pelo contrário. Você deve evitar algumas situações, né? Mas o exercício é inclusive preconizado pelas associações cardiológicas mais importantes do mundo, inclusive aqui também no Brasil. Na letra E, exercícios isométricos não devem ser prescritos para portadores de insuficiência cardíaca. É a resposta certa, né? Porque justamente esse exercício isométrico, em que você não altera o tamanho da fibra, você gera um aumento de pressão, tá? Ele não deve ser prescrito nem para pacientes hipertensos, deve ser evitado, ou pelo menos evitado, e para paciente com insuficiência cardíaca também, né? O coração já está fraco e aí você vai e coloca uma carga maior a mais para esse coração, então não funciona muito bem. A próxima questão diz que durante a realização de exercícios físicos, particularmente exercícios aeróbicos, estímulos simpáticos e parasimpáticos, lembra? A gente falou do sistema nervoso autônomo
num vídeo sobre aptidão cardiorrespiratória, né? São de suma importância para o controle da frequência cardíaca e, consequentemente, do suprimento sanguíneo no corpo. Os estímulos simpáticos e parasimpáticos causam, respectivamente, na frequência cardíaca, o quê? Então, eu tenho o sistema simpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, e o sistema parasimpático. Tá? Com relação à frequência cardíaca, o que esses sistemas eles fazem? O sistema simpático, ele aumenta a frequência cardíaca. Então você tem o que a gente chama, lembra que a gente falou sobre o aumento do tônus simpático. Então você tem um aumento da frequência cardíaca. E no sistema parasimpático, você tem uma diminuição da frequência cardíaca. E essa questão do tônus, ela é importante, né? O que você, quando numa determinada situação em que há um aumento ou uma diminuição da frequência cardíaca, não quer dizer que ora o sistema simpático está atuando, ora o sistema parasimpático está atuando, não. O que você tem é um aumento do tônus do sistema simpático, ou o aumento da participação do sistema simpático, que gera um aumento da frequência cardíaca, ou, por outro lado, um aumento da participação do sistema parasimpático, que leva uma diminuição na frequência cardíaca, e não a ausência de participação de um ou dos dois sistemas. Tá? Então a resposta certa é aumento e diminuição da frequência cardíaca. Na próxima questão, uma das principais formas de se obter êxito na prescrição do treinamento físico é sistematizá-lo, né? Inclusive, essa sistematização é o que diferencia o exercício físico, né, que ele é sistematizado, que ele tem um objetivo, que ele tem uma função, ou ganho de força, o aumento do condicionamento cardiorrespiratório, ou a melhora da flexibilidade, para a atividade física, né? Atividade física é qualquer atividade que você faz que gera gasto de energia. Qualquer atividade que você gera gasto de energia é chamada de atividade física. Né? Então se preconiza, por exemplo, nos guidelines aí sobre prevenção de doenças cardiovasculares, o acúmulo de pelo menos 30 minutos de atividade física durante o dia, atividade física. Né? A atividade física o exercício físico é um tipo de atividade física, você pode fazer exercício físico, mas você pode acumular 30 minutos ao longo do dia de atividade física, ou seja, caminhar mais, né? Usar menos o carro, usar menos o elevador, fazer as atividades de casa, lavar o carro, lavar uma escada, cortar o jardim e etc. Né? Tudo isso são atividades físicas. Então, o treinamento físico é sistematizado, tentando manipular as principais variáveis, modificando-as nos períodos adequados para que se aproveite o máximo dos benefícios gerados pela prática dos exercícios físicos. De acordo com tais declarações, assinale a alternativa que contém corretamente variáveis, olha importante, variáveis metodológicas do treinamento físico, tá? Então, carga de treinamento é uma variável metodológica? É uma variável metodológica. O tipo de exercício é uma variável. Agora, força e resistência não é variáveis metodológicas. Tá? O que seriam, então, as variáveis metodológicas do treinamento físico? Está lá na letra B. Volume, intensidade, intervalos de recuperação e frequência semanal. Isso são variáveis metodológicas do treinamento físico. Resistência cardiorrespiratória, força, resistência muscular, isso é aptidão física, são componentes da aptidão física, tá? Não são variáveis metodológicas do treinamento físico, tá certo? Especificidade, sobrecarga e especificidade, aqui a gente já viu isso aqui. O que seriam isso? São princípios do treinamento, né, princípios da prescrição do exercício. E força máxima, força de resistência e força explosiva são tipos de força, são tipos de trabalho de fortalecimento, mas não são variáveis metodológicas, né, do treinamento físico. Então, nessa questão, o correto seria a letra B.
Na questão de número 24, em procedimentos de primeiros socorros na avaliação primária da vítima, é importante, inicialmente, eu coloquei essa questão aqui, não tem a ver com a fisiologia do exercício diretamente, mas eu achei uma questão interessante, nessa questão de número 24. Conter grandes hemorragias com o objetivo de evitar choque hipovolêmico. A gente pode ficar na dúvida em relação a isso, né? Eu achei interessante essa questão por causa disso. Avaliar se a respiração é adequada para requisitar suporte ventilatório necessário. A gente faz isso? Faz. Iniciar massagem cardíaca imediatamente visando reverter possível parada cardíaca. A gente faz isso? Faz. Pode fazer, né? Agora, a resposta mais correta, que está dizendo inicialmente, né? Você está diante de um procedimento de primeiros socorros, né? Na avaliação primária da vítima. O que você tem que fazer? Verificar a consciência, abrir vias aéreas superiores e estabilizar a coluna cervical. É isso que você tem que fazer inicialmente. Fez isso, verificou consciência, abriu vias aéreas, estabilizou a coluna cervical e, na sua avaliação inicial, você percebe um paciente em parada cardíaca, aí você vai fazer a massagem cardíaca. Entendeu? Mas inicialmente você tem que avaliar a condição do sujeito. Então, por isso, a resposta certa é a letra D. Aí eu coloquei uma coisa aqui que é interessante, que esse aqui é uma atualização da escala de coma de Glasgow de 2018, tá? Ela modificou algumas coisas, eu acho que vale a pena até vocês compararem em relação à escala de coma de Glasgow, que é também uma questão comum nos concursos, tá? Esse tipo de escala é comum. Ela mudou algumas coisas do tipo diferenciar flexão normal de flexão anormal, mas o que realmente modificou muito na escala de coma de Glasgow, ela continua com um máximo de 15 pontos. Continua com aquele ponto de corte de gravidade de 8 pontos. Tá? Mas ela coloca aqui agora o reflexo pupilar. Tá? Então tem reflexo pupilar de ambas as pupilas? 0. Tem reflexo apenas em uma pupila? 1. Tem reflexo? Não tem reflexo? Minto. Não tem reflexo em uma pupila? 1. Não tem reflexo, não é reativo à luz nas duas pupilas, bilateral? 2. Tá? Esses valores aqui você não vai somar no 15, pelo contrário, você vai diminuir no valor total. No valor total. Tá? Então, se o sujeito lá teve 8, e aí ele tem uma reação, uma só pupila reativa, você vai tirar 1 ponto, esse paciente vai passar a ter 7 pontos na escala de coma de Glasgow. Tá? Então, isso é uma atualização que teve em 2008. Confesso que eu ainda não vi nenhuma questão de concurso em que foi pedido esse tipo de informação, mas vale a pena a gente dar uma olhada e ficar de olho aí nas próximas questões, e assim que aparecer uma questão, eu coloco aqui para vocês. Tá certo? A próxima questão, a questão de número 27, pergunta o seguinte: qual é a recomendação para a prescrição de um programa de exercícios físicos quando se tem como objetivo a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial? Então, essa questão de número 27, ela assim: composto de exercícios aeróbicos e resistidos, correto? Correto. Duração de 30 minutos de forma contínua ou acumulada, correto? Correto. Podendo ultrapassar esse tempo, claro, né? Esse aqui seria o mínimo preconizado, 5 vezes por semana. Só aqui que eu tenho uma certa dúvida em relação a 5 vezes por semana. Normalmente os guidelines falam de 2 a 3 vezes por semana, né? Quando fala sobre exercício físico, a não ser que ele, aqui no caso ele está falando sobre exercício físico, a não ser que a gente fala sobre atividade física, que aí você tem que realmente acumular no mínimo 30 minutos, como eu falei anteriormente, de atividade física ao longo do dia, tá? Mas a gente vai ver que a resposta correta dessa questão é a letra A. Os outros não se encaixam muito bem. Por quê? Porque fala que duração é de 30 minutos de forma contínua, não diz, né, que é acumulada ou pode ser acumulada. Frequência semanal livre, conforme o grau de conforto do paciente, não é verdade, né? Tem um limite para o uso, para que haja, né, o paciente que faz uma vez por semana,
Apesar de apresentar alguns estudos que uma vez por semana é melhor do que nada, mas não é isso o preconizado nos guidelines, que é o que a questão está pedindo. E composto preferencialmente de atividades recreativas, não é verdade. Composto de exercícios aeróbicos de grandes grupos musculares, não ultrapassando 30 minutos de duração, não é verdade. E compostos de exercícios aeróbicos resistidos de membros inferiores, duração conforme a aptidão do paciente, e 4 vezes por semana não. E aí você pode fazer não só de membros inferiores, mas também de membros superiores à atividade física. Lembrando que os membros superiores na atividade física, como a gente já mostrou no treino de força, eles tendem a aumentar mais a pressão, né, do que os exercícios de membros inferiores, certo? Então é isso, a gente termina então a terceira parte dessa série de vídeos de fisiologia do exercício. O próximo vídeo que eu vou postar é a quarta parte, onde a gente também vai falar só sobre os exercícios, só sobre questões de concurso dessa mesma prova, que tem uma relação um pouquinho mais direta com a fisiologia do exercício, tá certo? Quem gostou aí, clica, dá um joinha, se inscreve no canal e ajuda a divulgar, que só assim o projeto vai continuar, tá certo? Um abraço e até o próximo.